O tempo seco e quente que se instalou na nossa região tem elevado as temperaturas aos 35 a 38 graus. A umidade relativa do ar está baixa, na casa dos 20%. Isso tudo tem explicação. O que nós podemos observar nesses dias é que a nossa região, como o Brasil Central, Norte, de uma forma geral, está sobre uma grande massa de ar sujeita a uma alta pressão. A alta pressão funciona como uma tampa, é uma massa de ar descendente, apesar de ser lenta, muito devagar, mas ela impede a entrada de outro tipo de massa de ar. Outro aspecto diz respeito à sensação térmica. A pressão de ar quente vinda de cima impede a entrada de outras massas de ar e deixa a sensação de desconforto e o ambiente mais abafado. A tendência é que as temperaturas permaneçam desta forma até o fim de setembro e início de outubro, período em que as primeiras chuvas são esperadas. Com isso, intensificam-se as doenças respiratórias, o ressecamento da pele, da área do nariz e dos olhos. O que nós temos observado é que as mínimas têm ficado em torno de 20 a 22 graus. De 20 a 22 graus significa que essa grande massa de ar que nós temos sobre a nossa região está bloqueada, ela não se dissipa. E se ela não se dissipa, ela retém essa temperatura. Então ela cai um pouco à noite devido à ausência de radiação, mas não cai demais, ela continua aqui, não perde radiação para a atmosfera. O ideal, o que normalmente acontece, quando a atmosfera está funcionando normalmente, a massa de ar durante o dia é ascendente, e essa radiação, parte dela se perde para a atmosfera. E as máximas ficam elevadas, mas as mínimas também caem bastante. Então a gente está passando por um período em que a temperatura do ambiente tem ficado mais elevada e a umidade do ar está ficando mais baixa. Isso predispõe uma variedade de doenças respiratórias, deixa nosso organismo mais desidratado e a gente tem que prestar mais atenção tanto no nosso organismo e também naquelas pessoas que necessitam mais de cuidados, né? As crianças, as pessoas acamadas que necessitam de cuidados. Essa espera por chuvas é motivada também pela melhora que acontece nas condições do ar e na sensação térmica que estamos vivendo agora. Mas, enquanto o céu permanece inquieto de chuvas, é importante ter os cuidados com a saúde, pois a umidade relativa do ar também permanecerá baixa. Temos aí uma expectativa de que mais para o final desse mês as precipitações retornem. Existe uma possibilidade em torno do dia 25, 24, uma precipitação não muito grande, mas já bem significativa, o que já desbloqueia essa região de alta pressão e que libere a entrada de massa de ar úmida, causando precipitação. As temperaturas, devido à posição do Sol, continuarão elevadas, mas a presença da chuva ameniza e traz um conforto térmico. Tá? Então a ideia é que nós tenhamos já para o mês de outubro, e desde o seu início, o retorno das precipitações e a umidade relativa do ar em ascensão, o que causa uma tranquilidade maior, um conforto térmico maior. Nessa época agora, em que é uma época muito seca, não é só por via oral, não é só tomar líquido. A gente tem que lembrar de hidratar a nossa pele, que é o maior órgão do corpo, né? A gente tem que lembrar de hidratar os nossos olhos, porque a gente também tem menor produção de lágrimas, de hidratar o nariz com soro fisiológico, os lábios com o protetor labial e também, claro, usar o filtro solar, que a gente não pode dispensar de jeito nenhum, sobretudo agora nesse período. Então, existem diversas estratégias que a gente pode fazer para aumentar a ingestão de líquido, mesmo sem às vezes beber água, ou às vezes a pessoa não consegue beber a quantidade de água que ela precisa, então ela pode utilizar a melancia, o melão, né, são frutas que têm mais água, a própria laranja, mexerica, né, a gente abusar um pouquinho mais das frutas da época agora, e também tem algumas estratégias como, por exemplo, o uso da água saborizada, que a gente pode usar para pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, idosos também que às vezes não aceitam tão bem a água, a gente coloca um saborzinho nessa água, a gelatina, desde que a gente tenha cuidado em relação à questão do açúcar. Então todas essas estratégias são estratégias interessantes para que a gente aumente a ingestão de líquidos e deixe nosso organismo mais hidratado.